enfatizando na oração do nosso irmão Guilherme, né? Te agradece a Deus pela voz para poder cantar e por ter acertado no coral, né? Saímos aliviados a hora que acerta, né? E agora, pela mensagem, eu peço em especial que eu entenda a minha própria letra, porque dessa vez o esboço está feito à mão e a minha letra nem eu mesmo entendo, tá? Então, se eu gaguejar aqui no meio, enroscar, eu estou tentando entender a minha letra, tá? Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 24, versículo 15. Os irmãos lembram que versículo é esse? Alguém lembra? Serviremos ao Senhor. Foi citado ontem, né? Na mensagem do pastor. Não foi usada, né? Diretamente ali. A gente não... Mas é esse versículo mesmo, né? Vamos ler, irmãos, aqui o versículo. Porque ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, irmãos, a primeira coisa a se destacar é que, né, eu pergunto, alguém lembra que versículo é esse? E a gente cita o finalzinho dele, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que é a parte que a gente decora do versículo, né? É aquela famosa frase de efeito. É uma frase bonita, né? Colocada muitas vezes na entrada da casa. E nada contra isso. Nós, de fato, desejamos que o nosso lar sirva a Deus. Ou pelo menos deveríamos desejar. Porém, nós vamos aqui analisar um pouquinho melhor essa passagem e refletir um pouquinho nela, né? Eu tinha a mensagem já em mente, preparada ali, mas o pastor já começou a citar essa frase lá ontem e tinha tudo a ver, né, com comemoração de aniversário de casamento dos irmãos. Então, eu já quase ia ali mudando o tema da mensagem, né? Mas, na verdade, esse versículo vai muito mais além disso, né? E é um pouquinho do que a gente vai ver. Porque, primeiramente, irmãos, eu vou convidar os irmãos a refletirem diretamente nesse versículo, tá? Porque ele é um versículo bonito, mas ele é um versículo que cobra. Aqui, essa passagem, Josué, ele não estava ali fazendo uma homenagem ao povo, fazendo uma celebração, né, uma comemoração de 25 anos de casado de Josué. Ele estava lendo esse versículo. Não era. Qual era a situação aqui? O povo não estava adorando a Deus como devia. O povo estava errado. Estava em pecado. Então a gente deve analisar esse versículo no contexto em que ele nos traz. O contexto é esse. E a gente deve analisar isso na nossa vida. Então a primeira coisa aqui, Josué está perguntando para o povo: quem vocês vão servir? Vocês estão servindo a Deus? E essa é a pergunta que eu justamente quero trazer para os irmãos hoje. Eu estou servindo a Deus?
Eu estou servindo ao Senhor? A minha casa está servindo ao Senhor? Primeira coisa para a gente analisar se isso é verídico na nossa vida, quando a gente fala de servir, a gente pensa em duas coisas, né? E para exemplificar aqui, eu vou pegar um trabalhador. Porque servir, né? A gente vai usar até os dois contextos, tá? Para exemplificar. A gente pensa em trabalhar para alguém ou um soldado. Então, vamos lá. Essa semana, o irmão Bruno conseguiu uma bênção, né, irmão? Paga de serviço, emprego. E ele veio contando a bênção para a igreja. E aí a primeira pergunta que a gente faz é: e aí, irmão, que horário você vai trabalhar? Né? Falou ali o horário, as implicações, o lado bom, o lado ruim do horário. E aí nós pensamos, se o irmão serve ao patrão dele, ele tem um horário estipulado para servir a esse patrão. Será que nós, quando falamos, eu sirvo a Deus, amém, que horário você serve a Deus? E aí você para e pensa, a gente não consegue citar o horário? Em que momento você serve a Deus? Eu não tenho um momento. Você fala assim pro seu patrão? Eu não tenho um horário para trabalhar para ele, né? Eu trabalho. Né? No dia que ele precisar de mim, ele chama. Não. Existem alguns serviços aí que são mais, né? Tem uma certa flexibilidade. Mas você tem lá o famoso horário comercial, ou a sua escala. Então, quando nós falamos, irmãos, que nós estamos servindo a Deus, exige um tempo de dedicação. Nós devemos separar um momento para servir a Deus. Aquilo que é prioridade na nossa vida, nós tiramos tempo para aquilo, né? E escolhemos em qual momento, né? Estávamos ainda conversando antes do culto ali com o irmão José. Quando nós decidimos estudar algo, nós consideramos o horário que a gente vai estudar, né? A ciência nos diz que a gente aprende melhor se estiver com a mente descansada, né, irmão? Foi isso que a gente conversou ali. Então, você separa qual que é o melhor horário para você estudar. Normalmente não é o que acontece, mas é depois de descansar. Então, você dorme, a criança que estuda de manhã, ela aprende melhor. Você separa o seu melhor horário para servir a Deus? Ou você prepara o seu horário para servir melhor a Deus? Eu digo isso porque às vezes a gente vai falar, não, eu tenho um horário, né? Domingo, 9 horas da manhã, eu estou aqui para servir a Deus. Amém. É bom que a gente esteja pontualmente no culto e que nós estejamos em todos os cultos. É um dos momentos em que servimos a Deus. Embora ele não deva ser o único. Mas como você chega para essa hora que você vai dedicar a Deus? Né? Nós temos que cuidar de estarmos no nosso melhor para esse serviço a Deus. O crente, ele deve buscar servir a Deus da melhor forma possível. Então, irmão, eu vejo como bíblico que você chegue ao culto descansado, preparado para servir a Deus da melhor forma possível, né? Existem as pessoas que não tomam café, minha esposa, mas, né, a gente toma aquele café para despertar, come um pãozinho, toma um café da manhã para não sentir fome na hora do culto. Irmãos, eu vejo que a gente muitas vezes não se prepara para o culto.
né? Eu já vou falar aqui para ninguém levantar no meio do culto. Às vezes tem necessidade, né? A gente entende, tem algumas situações que a gente precisa. Mas tudo bem que eu não bebo muita água. Eu já falei isso diversas vezes. Mas será que eu preciso beber água no meio do culto? Ah, tudo bem se você levar água, né? Se você se programa. Não, eu gosto de beber um pouquinho, até me ajuda, às vezes ajuda você a ficar acordado, né? Podem usar de recursos para ficar acordado no meio da minha pregação, tá? Porque eu sei que eu dou sono nas pessoas, né? Eu vou falando, eu vou vendo os olhos fechando. A gente deve usar meios para isso. Mas a gente tem a capacidade humana de calcular, peraí, a gente sabe quanto tempo vai durar um culto, então eu preciso beber água nesse tempo? Se eu precisar, eu pego água antes de começar o culto. Eu acho que nós precisamos nos programar melhor para isso, irmãos. Ir ao banheiro muitas vezes é uma complicação um pouquinho maior, né? Temos limitações de banheiro aqui, às vezes não dá tempo de ir no banheiro, né? Nos intervalos, antes do culto. Mas, à medida do possível, a gente deve tentar e buscar estar da nossa melhor forma disponível para o serviço. Certo? Além do tempo, que outra pergunta eu fiz para o nosso irmão Bruno quando ele falou do emprego dele? E o que o irmão vai fazer? Né? É o horário e qual é a função da pessoa. Então vamos lá, trazendo para nosso serviço a Deus. Você está servindo a Deus? Em que momento você serve a Deus? E o que você faz? Se nós não conseguimos falar o que a gente faz, quer dizer que você não está fazendo nada, certo? Você tem que conseguir calcular e lembrar ali o que é que você faz. O serviço a Deus nem sempre vai ser algo como não. Eu sou o músico da igreja. É uma função. Eu sou o pregador. Eu sou o regente. Algumas coisas a gente consegue nomear mais claramente. Mas você consegue nomear o que você tem feito para você e para a sua casa servirem a Deus melhor? Você consegue dizer, por exemplo, estou meditando em tal assunto da Bíblia? Estou estudando tal assunto da Bíblia? A gente tem que conseguir fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho dedicado mais tempo à oração. Tem orado? E orado pelo quê? A gente tem que conseguir nomear as coisas. Eu acho que é um bom exercício para nós fazermos para a nossa própria vida, para a gente conseguir dizer se nós temos servido a Deus ou buscado servir a Deus. O momento em que eu me perco no meu esboço aqui na minha letra, tá? Na sua casa, né? Aqui Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que você tem feito para que a sua casa sirva ao Senhor? É lógico que aqui nós vamos ser mais enfático aos varões, porque cai sobre ele a grande responsabilidade do lar. Assim deve ser. O varão, ele é responsável, né, por ser o sacerdote do lar, a pessoa, o líder espiritual da casa.
Ele precisa fazer isso. Mas você, irmã, também pode colaborar em como a sua casa serve a Deus, né? O que você, irmã, tem feito para colaborar com o seu lar servir a Deus? Você, jovem, filho, né? O que você faz para colaborar com seus pais a servirem a Deus? Ou será que você está atrapalhando a sua casa a servir a Deus? Você está dando trabalho, você deixa o ambiente conturbado. Todo crente ele deve incentivar o seu próprio lar a servir a Deus da melhor forma possível. Se nós não estamos fazendo isso, quer dizer que você não deseja que a sua casa sirva a Deus. Mas aqui já fica também já o recado, né, aos nossos irmãos em relacionamentos, buscando aí casamento. Já trabalhem nisso. Construa o seu lar desde cedo para servir a Deus da melhor forma possível. Coloque rotinas e coisas que te ajudem nisso. Se a gente não aplica isso desde cedo, fica cada vez mais difícil de fazer, né? E a gente erra muito nisso. Muitas pessoas têm servido a Deus da mesma forma em que eu sirvo ao Exército Brasileiro. Sabe como que eu sirvo ao Exército Brasileiro? Eu jurei bandeira. Esse é o meu serviço, né? Todo jovem vai lá, levanta o seu braço, repete o juramento. Às vezes não repete muito direito, né? Mas enfim, para todos os efeitos, você jurou bandeira. Você jura lealdade. E o dia que seu país precisar de você, você vai estar lá. Embora muitos ignorem essa parte, se o nosso país entrar em guerra, se você jurou bandeira, pode ser que seu país te chame, tá? A servir. Só para que você saiba, né? Em questão de necessidade, você pode estar lá. Mas será que você está servindo a Deus da mesma forma que eu jurei bandeira? Eu não sei os outros varões aqui, mas eu espero nunca ser chamado, né? Eu jurei bandeira, eu sou fiel ao país, mas não conta comigo não, hein? Espero que não conte. Será que nós estamos fazendo isso com o nosso Deus? Você também foi lá, levantou a mão no final do culto. Eu juro lealdade a Deus. Eu entendo o que Ele fez por mim. Mas espero que Deus nunca precise de mim para nada. Espero que Ele nunca peça nada para mim. Que eu não tenha que abrir mão de nada da minha vida, né? Eu não quero servir ao exército porque eu não quero abrir mão da minha vida. Mas para Deus nós temos que estar dispostos a abrir mão da nossa vida. De absolutamente tudo. Em 2 Timóteo 4:7, esse os irmãos sabem qual que é. Também passagem bem conhecida. Né? Segunda Timóteo 4:7. Paulo diz lá, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu fiz questão de abrir aqui, irmãos, para a gente ver, porque é mais um daqueles versículos que nós sabemos de cor. Mas ele é um versículo forte. Ele deve falar forte na nossa mente.
Quando Paulo diz que ele combateu o bom combate, quer dizer que ele trabalhou, que ele serviu, que ele fez. Não como eu faço pelo Exército Brasileiro. Ele foi para a guerra. Se a nossa guerra terminasse hoje, a batalha espiritual se encerrasse hoje, irmãos, será que nós poderíamos falar que nós combatemos um bom combate? Uma boa batalha? Será que a gente vai ter alguma coisa para contar que a gente fez? Ou será que a gente vai ser, não, eu jurei ser leal a Deus. E foi só. Irmãos, é óbvio que a gente não vai conseguir fazer nada próximo da obra que esses homens da Bíblia fizeram, né? Paulo, Timóteo. Mas nós temos que ter a nossa batalha vencida para contar nossos feitos. E a gente se acomoda muito na questão de não precisar fazer nada. A gente parece que está esperando alguém bater lá na nossa porta, né? O militar bater lá na nossa porta e falar, oh, vamos para a guerra. Enquanto Deus não fizer isso, nós não fazemos nada. Nós nos acomodamos à nossa vida. O que nós poderemos dizer quando nós encerrarmos a nossa batalha espiritual, irmãos? Em Lucas, capítulo 12, versículo 35 e 36, diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Se eu esperasse batalhar, se eu desejasse batalhar a guerra, eu certamente não seria tão sedentário quanto eu sou hoje. Certo? Eu teria feito alguma aula de tiro na minha vida. Eu teria aprendido sobrevivência na selva. Eu me prepararia para aquele momento. Tudo o que eu posso vir a precisar, eu daria um jeito de aprender, né? Mas como eu não espero batalhar, eu não aprendi nada disso. Se você espera servir a Deus, se prepare, irmão. Nós precisamos cingir os nossos lombos e deixar a candeia acesa. Estar pronto para servir a Deus quando Ele precisar, para tudo que for necessário. Eu quero ser um engenheiro, só que eu nunca estudei engenharia. Obviamente, eu nunca vou ser chamado para fazer um serviço de engenharia. Ninguém vai me contratar para fazer um serviço de engenharia se eu nunca estudei. E aí sempre a desculpa que eu vou dar para não fazer o serviço de engenharia é, isso daí eu não sei. Será que nós estamos dando a mesma desculpa para Deus?
esse assunto eu não vou nem falar nada, porque esse assunto eu não sei. Eu não estudei a respeito desse assunto. Mas você pretende estudar um dia? Às vezes nós vemos um irmão passando por alguma dificuldade, alguma aflição. E não sei os irmãos, eu já passei por esse tipo de situação, de simplesmente não saber uma palavra espiritual para dizer para aquela pessoa, naquele momento em que ela precisava. Isso é ruim para um crente. Eu não estava preparado para servir a Deus naquele momento. Você encontra uma pessoa, ela dá aquela brecha para você pregar o evangelho. E o que é que diz aquele versículo mesmo? Não sei. Esqueci, deixa para lá. Nós fazemos isso. Perdemos a oportunidade de servir a Deus constantemente por falta de preparo, por falta de conhecimento, por falta de orar, buscar. Esteja preparado para a função que você pode exercer. Agora, voltando, irmãos, a Josué 24. Porque agora você pode estar pensando, então, ok, né? Eu decidi servir a Deus. Eu vou estar preparado para Ele e eu quero servir a Deus. Amém, nós desejamos isso. Só que nós vamos ver aqui na passagem que tem algumas coisas a mais que nós temos que pensar. Começando aqui no versículo 14 do capítulo 24. Né? Vamos aqui contextualizar. Josué convocou as pessoas ali para fazer ali então essa repreensão ao povo, né? Josué chamou e falou: vamos conversar aqui um pouco. E ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Então, primeiramente, ele diz: temei. Será que nós tememos a Deus? A nossa vida mostra que a gente tem temor a Deus? Como que a gente sabe se a gente tem um temor a Deus? Se eu tenho temor, primeiramente eu me sujeito às vontades dele, né? Um animal, quando ele te teme, quando ele tem medo, né? Ou temor, na verdade, e você, o que ele faz? Ele baixa a cabeça para você. Ou se põe em posição de, ok, faça o que quiser. Nós nos colocamos nessa posição para com Deus? Senhor, o Senhor é todo-poderoso. Faça da minha vida o que quiser. Senhor, estou sujeito à tua vontade. Demonstramos respeito para com Deus, né? O Nicolas ainda estava comentando aqui no estudo dos varões, né? Como incomoda as pessoas que tratam Deus de forma... Ah, papai. Ok, é uma forma carinhosa chamar de papai. Mas acima de tudo, ele é Senhor. Devemos demonstrar respeito.
E quando a gente tem um temor, a gente busca fazer rigorosamente aquilo que essa pessoa nos manda fazer, né? Se eu tenho um temor do meu pai e ele fala, faça exatamente assim, eu vou e faço exatamente assim. Tudo precisamente ou da melhor forma que eu conseguir, né? Agora, se eu não tenho temor, faço de qualquer jeito. Será que é assim que nós temos feito com Deus? Servindo de qualquer jeito, de qualquer forma? Ou será que você busca, deixa eu ver aqui, como exatamente Deus quer que eu faça tal coisa? Como Deus fala exatamente que deve ser o meu casamento? Busco na Bíblia. Para fazer da forma em que Ele manda. Não buscar desculpinha. Eu não sabia que era assim. Nós temos que buscar a fazer as coisas de forma temente a Deus. Ele também fala aqui nesse versículo de sinceridade e verdade. Será que nós somos sinceros perante Deus? E aí envolve um pouco de nosso relacionamento, né, com Deus. Nós abrimos nosso coração a Deus, confessamos os nossos pecados a Ele. Buscamos ter um coração puro e agradável a Deus? Ou somos falsos? A gente deve buscar uma verdadeira sinceridade para com Deus. E a última parte desse versículo, ele diz ali para aqueles homens: deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Para servir a Deus é necessário deixar os outros deuses. Será que nós temos deixado os deuses da nossa vida de lado para servir a Deus da forma em que Ele exige que nós sirvamos? Ou será que nós estamos tentando ali manter as nossas coisas do jeito que são? O Josué estava aqui cobrando uma mudança de vida verdadeira naquele povo. Que eles deixassem tudo aquilo que eles vinham carregando, os pecados que eles carregavam do Egito até hoje, porque eram coisas preciosas para eles. Se nós desejamos servir a Deus de forma temente, sincera e verdadeira, nós precisamos abrir mão das coisas. No versículo 15, é o nosso versículo-chave, né? E ele diz, né? Vamos reler aqui. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos ali que Josué estava dando a opção de escolha para aquelas pessoas. E da mesma forma, servir a Deus é uma escolha que nós devemos fazer. Por que eu fui lá e jurei lealdade ao nosso país, mas eu desejo nunca ser chamado para servir? Porque eu fui obrigado. Ou alguém foi de livre e espontânea vontade jurar a bandeira? Não, eu gostaria de fazer uma manifestação aqui do meu amor à pátria, então vamos lá. Eu nem lembro qual é o juramento da bandeira. Levanta a mão e jura. Alguém fez isso porque queria? Eu sonho com este momento. E momento emocionante na minha vida. Não.
Mas servir a Deus é uma escolha. Óbvio que essa escolha tem consequências. E ele deixa isso bem claro nessa passagem aqui para eles. Mas ele está falando, vocês podem escolher. Escolham agora. Quem vocês vão servir? Irmãos, que a gente possa hoje olhar para dentro de nós mesmos, olhar para a nossa vida e escolher sinceramente a quem nós queremos servir. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Será que nós ainda estamos carregando os deuses do nosso pecado? Ou será que nós estamos realmente tentando deixar os nossos pecados para trás e mudar o rumo da nossa vida? Na sequência do texto, versículo 16, ele diz: Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até os amorreus, moradores da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Aqui então o povo, ele recordou de todas as bênçãos que Deus tinha feito para eles, né? E minimamente aqui demonstraram uma gratidão a Deus, né? Não, Deus fez grandes coisas por nós. E é bom que nós façamos isso, né? Ontem estávamos lá celebrando 25 anos de casamento dos irmãos. Isso é muito bom. E nós olhamos para trás e vemos a nossa vida, né? Eu olho para trás e vejo também na minha vida todas as bênçãos que Deus fez ao longo da minha vida. E isso, de fato, deve me levar a adorar e a servir a Deus. Se nós vemos que é por Deus que nós chegamos a essas coisas, não sou merecedor. Esse povo viu aqui, eu não sou merecedor dessas coisas. Não era para eu ter sobrevivido no meio do deserto. Não era para eu ter chegado aqui, lutado contra grandes povos e ter ganhado as batalhas da forma que nós ganhamos. Mas isso aconteceu graças a Deus. Isso é muito bom. Mas não deve ser só isso. Porque notem que a passagem não acaba aqui. Josué ainda retruca eles mais uma vez. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoa as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Então isso aqui nos diz o quê? Diz muito. Servir a Deus. Ok, não, eu quero servir a Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus faz grandes coisas na minha vida, Deus me abençoa. Eu quero servir a esse Deus que vai me dar vida eterna. Que bom, né? Só que não é assim. Servir a Deus exige que nós deixemos os nossos pecados. Esse povo não podia servir a Deus, porque eles queriam servir a Deus e continuar servindo aos outros deuses. Eles queriam continuar com os pecados deles. E muitas vezes nós queremos fazer isso na nossa vida. Servir ao Deus sem transformação de vida. É necessário, irmãos,
que nós busquemos uma verdadeira mudança na nossa vida. Sem isso, nós não podemos agradar a Deus. Nós não podemos servir a Ele verdadeiramente. Mateus 6. Versículo 19 a 24, diz: Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Que é a mesma coisa que Josué falava já para aquele povo naquela época. Não pode servir dois deuses ao mesmo tempo. Se nós tentarmos servir a Deus e manter os nossos pecados, manter os nossos ídolos na nossa vida, nós não serviremos a Deus. Será que você reconhece os ídolos que você tem na sua vida? Aquelas coisas que você ama muitas vezes mais do que a Deus? Nós devemos refletir na nossa vida, irmãos, e ver se não tem nada que está ocupando esse lugar indevido. Se tiver, ele precisa ser lançado fora. Porque a passagem diz aqui que não podemos servir aos dois. Se tem outra coisa na frente de Deus, você não está servindo a Deus. E ele diz ainda, voltando lá a Josué, o versículo 20, Josué 24, 20, diz: o que aconteceria aqui, ele diz, se o povo não deixasse os ídolos deles para servir a Deus? Se deixares ao Senhor, ou seja, se não servirem a Deus, e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Deus é bom. Deus nos deu muitas bênçãos. Deus pode ter feito coisas maravilhosas na sua vida. Mas se você não deixar os ídolos do seu coração para servir a Deus, você será consumido. É isso que a passagem diz. Era o povo escolhido de Deus. Era o povo em que Deus fez grandes milagres. Se eles não deixam os ídolos, eles são consumidos. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Que nós possamos também, irmãos, dizer de forma sincera em nossos corações: nós serviremos ao Senhor. E Josué diz, em seguida, Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Por isso nosso testemunho é público. Uma pessoa que crê verdadeiramente em Deus, ela deve fazer uma profissão de fé pública.
nosso batismo público, para servir de testemunha que aquela pessoa decidiu servir a Deus, que ela decidiu deixar os ídolos da vida dela para servir a Deus verdadeiramente. Versículo 23. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Inclinai hoje, irmão, o seu coração a Deus, como Josué disse que o povo deveria fazer aqui. E que nós possamos verdadeiramente obedecer à voz de Deus. Buscar obedecer as coisas que Ele manda que nós façamos em nossa vida.